boa noite, senhores vereadores, funcionários da casa, ao público aqui presente, o pessoal de Bela Vista, nosso candidato, foi pré-candidato Albinho. Nos honra muito a presença de vocês nessa casa de lei. Sejam bem-vindos. Sessão ordinária. Declaro no dia 16 de maio de 2022, às 8 horas, sessão ordinária. Declaro aberto a sessão e convido o funcionário Edinho para fazer a leitura do texto bíblico. Evangelho de João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viveremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Aprovação da ata. Aprovação da ata da 12ª sessão ordinária. Em discussão, a ata da sessão. Não tendo ninguém que queira discutir, passamos a sua aprovação. O vereador concorda que como está, o caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Pequeno expediente. Convite. Aniversário do 11º BPM. Solenidade comemorativa ao 45º ano do 11º BPM. O comandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar, Coronel Carlos Alberto Rodrigues Assunção, e o comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Adalto Nascimento Giraldo Almeida, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a solenidade comemorativa ao 45º aniversário do 11º BPM, bem como ao patrono da Polícia Militar do Paraná, Coronel Joaquim Antônio de Moraes Sarmento. Data: 20 de maio de 2022, às 18 horas. Local: 11º Batalhão de Polícia Militar, Avenida José Tadeu Nunes, 216, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Campo Mourão, Paraná. Uniformes: oficial, 3º RUP A, Praça Orgânica da Corporação. Forças Armadas, uniforme correspondente. Civis, Esporte Filhos. Mais informações: 44-3525-3013. Ao excelentíssimo senhor João César Dias Batista, presidente da Câmara Municipal de Fênix, Paraná, temos uma vez mais a erguida insufismável satisfação de encaminhar à Igreja do Poder Legislativo para estudo, análise, debate e deliberação posterior o projeto de lei número 06/2022 para constar da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício 2023, acompanhado dos seguintes: justificativas. O presente projeto de lei estabelece as diretrizes orçamentárias para o ano de 2023, segundo o conjunto de metas projetadas através do Plano Plurianual PPA, referente ao período 2022-2025, que será encaminhada ao Poder Legislativo. A Constituição Federal de 1978, em seus artigos 165, estabelece que o sistema orçamentário brasileiro se componha de lei do Plano Plurianual PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e Lei do Orçamento Anual LOA, todas iniciativas do Poder Executivo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO é um instrumento de planejamento que estabelece as metas e as prioridades da administração pública, que orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual LOA. São, pois, diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual LOA,
que será apreciada após a aprovação com as possíveis emendas dessa LDO. A proposta da LDO para o exercício 2023 foi elaborada com todo cuidado e especial atenção em vista da difícil situação no momento econômico, pelos órgãos técnicos do Poder Executivo Municipal, em consonância com o que dispõe a Lei Complementar Federal número 101, de 5 de maio de 2000, e Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Federal número 4.320, de 1964, Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e instruções técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional. Assim, fazem parte desse projeto de lei os anexos de metas fiscais e riscos fiscais, de acordo com as normas de padronização da Secretaria do Tesouro Nacional, o qual será encaminhado a este regresso legislativo. Cada vez mais se exige responsabilidade dos gestores públicos na condução dos orçamentos, para que haja perfeito equilíbrio entre o que é arrecadado e o que se gasta. As projeções das receitas serão estimadas pelos técnicos e profissionais encarregados da elaboração desta lei de diretrizes orçamentárias, com base nas projeções de várias macroeconômicas do governo estadual. Há que considerar-se que estas projeções são otimistas em face do quadro econômico e desdobramento do universo e na atual conjuntura da economia brasileira. Porquanto a inflação poderá oscilar bastante para cima ou para baixo, dependendo do comportamento da condução da economia. Em função de uma recuperação gradual da receita, em especial no que tange ao ICMS, FPM, IPVA e IPTU, as principais receitas, a administração municipal oportuniza acreditar em uma recuperação da economia para que se cumpra os valores estimados para cada receita orçada. Segue cópia dos anexos destacando metas e as prioridades que farão parte integrante do projeto de lei, onde consta as previsões e despesas do Executivo Municipal, bem como do Poder Legislativo, para que os senhores possam tomar conhecimento detalhadamente e fazer as análises cabíveis e necessárias. Ademais disso, colocam-nos a inteiro dispor dessa distinta Câmara Municipal de Vereadores e da distinta titularidade para necessários e eventuais esclarecimentos, bem como informações adicionais para o convênio de apreciação desta matéria, de vital importância para os rumos da gestão pública municipal, e aproveitamos a oportunidade para manifestar-lhes a nossa elevada e calorosa estima e a mais alta consideração, no aguardo da aprovação da matéria inclusa no projeto de lei em questão, após o costumeiro estudo detalhado e análise pormenorizada e os debates indispensáveis. Observe-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com o programa do governo estabelecido no Plano Plurianual para o período 2022-2025 e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo, submetamos a Vossa Excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2023. Nesta oportunidade, apresento a Vossa Excelência e diz o protesto de minhas elevadas estimas e distintas considerações. Atenciosamente, Altair Molina Serrano, prefeito municipal. Projeto de lei número 06/2022, súmula, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2023 e de outras providências. A Câmara Municipal de Fênix, Estado do Paraná, aprovará e eu, Altair Molina Serrano, prefeito municipal, sancionarei a seguinte lei. Artigo 1º. Nos termos da Constituição Federal, do artigo 165, parágrafo 2º da Lei 4.320, de 1964, e Lei Orgânica do Município, esta lei fixa diretrizes orçamentárias do município para o exercício 2023, orienta a elaboração dos respectivos Lei Orçamentária Anual, dispõe sobre as alterações da legislação tributária e atenta a determinações impostas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, compreendendo: inciso 1º, as metas prioritárias da administração pública municipal. Inciso 2º, as organizações e estruturas do orçamento. Inciso 3º, as diretrizes específicas para o Poder Legislativo. Inciso 4º, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos dos municípios e suas alterações. Inciso 5º, as disposições sobre as alterações da legislação trabalhista do município. Inciso 6º, as disposições gerais. Inciso 1º, as metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais e receitas e despesas do Estado primário
nominal e montantes da dívida pública para o exercício 2023 estão identificados nos demonstrativos 1 e 7 desta lei, em conformidade com as determinações técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional ST. Artigo 3º. Os anexos e metas fiscais, incluídos no artigo 2º desta lei, apresentados de forma consolidada no município, constituem-se dos seguintes. Parágrafo 1º. Demonstrativo 1. Metas anuais. Parágrafo 2º. Demonstrativo 2. Avaliação e cumprimento de metas fiscais do exercício anterior. Parágrafo 3º. Demonstrativo 3. Metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. Parágrafo 4º. Demonstrativo 4. Evolução do patrimônio líquido. Parágrafo 5º. Demonstrativo 5. Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Parágrafo 6º. Demonstrativo 6. Estimativa e compensação de renúncia de receita. E, parágrafo 7º. Demonstrativo 7. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 8º. Demonstrativo anexo de riscos fiscais, contendo demonstrativos de riscos fiscais e providências. Parágrafo 9. Demonstrativo anexo e metas e prioridades. Inciso 2º. A organização e a estrutura dos orçamentos. Artigo 4º. Para efeito desta lei, entende-se por, inciso 1º, programa e instrumento de organização de ação governamental que visa a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurados pelos indicadores estabelecidos no plano plurianual. Inciso 2º, atividade ou instrumentos de programa para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, dos quais resulta um produto necessário à manutenção de ação de governo. Inciso 3º, projetos, instrumentos de programa para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão e aperfeiçoamento da ação do governo. E, inciso 4, operações especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção, a expansão e aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sobre a forma de bens ou serviços. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sobre a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Parágrafo 2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção, a quais se vinculam de forma a dispor pela Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 3º. As atividades e projetos serão dispostos de modo a especificar a localização fiscal integral ou parcial dos programas de governo. Artigo 5º. O orçamento fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria do programa em seu menor nível, com as suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento das despesas e as fontes de recursos. Artigo 6º. A lei orçamentária indicará as fontes de recursos, determinadas por instrução da técnica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TCI. Artigo 7º. As metas fiscais serão indicadas no desdobramento da programação, vinculadas às respectivas atividades e projetos. Artigo 8º. O orçamento para o exercício financeiro de 2023 abrangerá os poderes legislativo e executivo, fundações, fundos, empresas públicas e outros que recebam recursos do Tesouro e Seguridade Social e serão estruturados em conformidade com a estrutura organizacional estabelecida em cada entidade da administração municipal. Artigo 9º. O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Poder Legislativo, conforme estabelecido no artigo 85, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município e no artigo 22 e seus incisos no parágrafo único da Lei Federal nº 4.220, de 17 de março de 1964, e serão compostos de: inciso 1º, projeto de lei acompanhado de mensagem. Inciso 2, quadro orçamentário consolidado. Inciso 3, anexo de orçamento fiscal, discriminando a receita e as despesas de forma definitiva nessas leis. Inciso 4,
anexo do orçamento e investimento a que se refere o inciso 3º do artigo 5º parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, na forma definida nesta lei. Inciso 5. Discriminação da legislação de receita e despesa referente ao orçamento fiscal. Inciso 6. Especificação dos programas especiais de trabalho, custeados por dotações globais, em termos de metas visando decompostas e estimativa de custo de obras e realização do serviço a prestar, acompanhadas de justificativa econômica, financeira, social e administrativa. Parágrafo 1º. Os quadros orçamentários a que se refere o inciso 2º deste artigo, incluindo os quadros a que se refere o inciso 3º do artigo 22 da Lei Federal 4.320, de 64, são os seguintes. Inciso 1º. Resumo das receitas dos orçamentos fiscais na categoria econômica. Inciso 2º. Resumo das despesas orçamentárias fiscal por categoria econômica. Inciso 3º. Receita e despesa orçamentária fiscal segundo as categorias econômicas, conforme anexo 1º da Lei Federal 4.364. Inciso 4º. Evolução das receitas de orçamento fiscal segundo as categorias econômicas, exceto normalmente sem fontes. Inciso 5º. Receita do orçamento fiscal de acordo com a classificação constante no anexo 3º da lei. Inciso 6º. Despesas do orçamento fiscal segundo o poder e o órgão e os grupos de natureza de despesa. Inciso 7º. Evolução da despesa orçamentária fiscal segundo as categorias e os grupos de natureza de despesa. Inciso 8º. Despesa de orçamento fiscal segundo a função, a subfunção, o programa e os grupos de natureza de despesa. Inciso 9º. Da aplicação dos recursos de manutenção, desenvolvimento e ensino, nos termos do artigo 202 da Constituição Federal. Inciso 10º. Da aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção, Desenvolvimento e Educação Básica e valorização dos profissionais de educação, Fundeb, na forma da legislação. Inciso 11º. Da aplicação dos recursos para financiamento das despesas do Poder Legislativo Municipal, conforme a emenda constitucional número 25 do artigo 20 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Inciso 12º. Da receita corrente líquida com base no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 4º, da Lei Complementar número 101 de 2000 e da despesa com pessoal. Inciso 13º. Da aplicação dos recursos reservados à saúde, conforme a emenda constitucional número 29. Inciso 14º. Resumo das fontes de financiamento e das despesas de orçamento e investimento, segundo o órgão em função e subfunção e o programa. Parágrafo 2º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei conterá. Inciso 1º. A justificativa da estimativa da fixação dos principais itens de receita das despesas respectivas. Parágrafo 3º. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal os projetos de leis orçamentários de créditos adicionais, por meio eletrônico, com suas despesas discriminadas por elementos de despesa. Inciso 3º. As diretrizes específicas para o Poder Legislativo. Artigo 10. O Poder Legislativo, até o dia 10 de agosto do presente exercício, em conformidade com a emenda constitucional número 25 de 2000, encaminhará ao Executivo Municipal a proposta de orçamento da Câmara, limitada a 7% da receita bruta e da transferência prevista no parágrafo 5º do artigo 153, dos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, e os contidos na Resolução 33 de 2010. Inciso 4º. As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas operações. Artigo 11. As metas e as prioridades da administração municipal para o exercício financeiro de 2023 estão definidas demonstradas no Plano Plurianual de 2022 a 2025, compatível com os objetivos e normas estabelecidos nesta lei. Parágrafo 1º. O projeto de lei orçamentária anual será elaborado em consonância com as metas prioritárias estabelecidas na forma do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Na destinação dos recursos e ações constantes do projeto de lei orçamentário serão adotados os critérios estabelecidos em lei específica ou no Plano Plurianual, PPA. Artigo 12. O orçamento fiscal estimará as receitas de fixação das despesas do Poder Legislativo e Executivo, bem como seus órgãos, fundos municipais, de modo a evidenciar as políticas e programas do governo, respeitando os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade, da exclusividade, da publicidade e da legalidade. Artigo 13. A proposta orçamentária que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação das despesas atenderá a um processo de planejamento permanente, a descentralização, a participação comunitária,
conterá ainda reserva de contingência e compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes executivo e legislativos municipal, seus fundos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas pelo poder público municipal, e obedecerá na fixação da despesa e na estimativa das receitas aos princípios de: inciso 1º, prioridade de investimento na área social; inciso 2º, austeridade na gestão dos recursos públicos; inciso 3º, modernização da ação governamental; e inciso 4º, equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. Parágrafo 1º. A discriminação das despesas quanto à sua natureza far-se-á no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. Parágrafo 2º. A execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada observarão as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 3º. A criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento das despesas serão acompanhados de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvadas as despesas consideradas relevantes e que não ultrapassem a 1% da receita corrente líquida. Artigo 14. O projeto de lei orçamentária do município de Fênix relativo ao exercício 2023 deverá obedecer aos princípios da justiça social, do controle social, da transparência na elaboração e execução do orçamento e da economicidade, observados os seguintes: inciso 1º, o princípio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na execução do orçamento, projeto de atividade que possa reduzir a desigualdade entre indivíduos e regiões da cidade, bem como combater a exclusão social como investimento prioritário nas áreas sociais. Inciso 2º, o princípio do controle social implica assegurar a todos os cidadãos a participação no acompanhamento do orçamento. Inciso 3º, o princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento. Inciso 4º, o princípio da economicidade implica na relação custo-benefício, ou seja, na eficiência nos atos de despesa, que conduz à própria eficiência da atividade administrativa. Inciso 5º, a austeridade nas gestões dos recursos públicos. Inciso 6º, modernização das ações governamentais. Inciso 7º, equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. Parágrafo único. A discriminação da despesa quanto à sua natureza far-se-á no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade da aplicação. Artigo 15. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios da unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas exceder a previsão das receitas para o exercício. Artigo 16. As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se por base o índice da inflação apurado no último 12 meses, a tendência ao comportamento da arrecadação municipal mês a mês. Parágrafo 1º. A estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as modificações da legislação tributária, incumbindo a administração o seguinte. Inciso 1º. A atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias. Inciso 2º. A expansão do número de contribuintes com a desburocratização para a abertura de empresas e regularização e inserção dos comerciantes e prestadores de serviço que atuam na uniformidade. Inciso 3º. A atualização do cadastro imobiliário fiscal. Inciso 4º. Implantação de ferramentas gerenciais informatizadas para o acompanhamento do incremento e melhoria da arrecadação dos tributos municipais, ISSQN, IPTU e ITBI. Inciso 5º. Revisão geral para a regularização da atualização PGV, Plano Genérico de Valores. Parágrafo 2º. As taxas de polícia administrativa deverão remunerar a atividade municipal de maneira a reequilibrar as respectivas despesas. Parágrafo 3º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros, previsto no programa de desembolso, e a inscrição dos restos a pagar estará limitado ao montante disponibilidade no caixa. Parágrafo 4º. A contabilidade registrará aos atos e fatos relativos à gestão orçamentária financeiras ocorridas, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do parágrafo anterior. Artigo 17.
constituem risco fiscal aqueles capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas municipais. Artigo 4º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Caso se climatizem, serão entendidos como recurso de reserva de contingente e também, se houver, do excesso de arrecadação do superávit financeiro do exercício 2022. Parágrafo 1. Sendo esse recurso insuficiente, o Executivo Municipal encaminhará projeto de lei à Câmara Municipal, propondo a anulação dos recursos ordinários alocados para outra dotação não comprometidas. Artigo 18. O investimento com duração superior a 12 meses só constarão da lei orçamentária anual ser contemplados no plano plurianual. Artigo 5º, parágrafo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 19. Para atender ao disposto da Lei Complementar nº 108 de 2000, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte. Inciso 1º. Estabelecer programa financeiro e cronograma de execução mensal de desembolso. Inciso 2º. Publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido de execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverão realizar cortes de dotações. Inciso 3º. O Poder Executivo emitirá, ao final de cada semestre, relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais em audiência pública perante a Câmara de Vereadores. Inciso 4º. Os planos, leis de medidas orçamentárias, orçamentos, prestação de contas, parecer do Tribunal de Contas do Estado, serão amplamente divulgados, inclusive na internet, e ficarão à disposição da comunidade. Inciso 5º. O desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal serão feitos até o dia 20 de cada mês, entendendo o artigo constitucional que trata as metas sobre a forma da transferência. Artigo 20. As despesas com o pessoal e encargos não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes e aos aumentos que o próximo exercício ficarão condicionados à existência de recursos expressa autorização legislativa, não podendo exceder o limite 54 e ao Executivo e 6% do Legislativo da Receita Corrente Líquida. Artigo 21. As despesas total com o pessoal não ultrapassará o percentual da Receita Corrente Líquida aos limites definidos da forma do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 22. Na elaboração da proposta orçamentária, serão entendidos preferencialmente aos programas constantes dessa lei, podendo, na medida das necessidades, serem alencados novos programas, desde que financiados com recursos de outras esferas do governo ou mesmo próprios. Artigo 23. O município poderá conceder ajuda financeira, prevista na lei orçamentária a título de subvenção sociais, a entidades sem fins lucrativos de atividade de natureza continuada que preencham as seguintes condições. Inciso 1º. Seja de atendimento direto ao público, em função compatível com a responsabilidade do município. Inciso 2º. Associações, cooperativas, organizações não governamentais, organizações de sociedade civil de interesse público e ou organizações sociais. Inciso 3º. Que se achem em dia contra o pagamento dos tributos devido ao ente transferidor. Parágrafo 1º. Os repasses serão efetivados através de convênios e ou termos de fomento, colaboração, de acordo com a Lei nº 8.666 de 93, Lei Federal nº 101 de 2000 e Lei nº 13.019 de 2014. Parágrafo 2º. Para habilitar o recebimento das subvenções sociais, a entidade deverá apresentar a declaração de funcionamento regular no último ano imediatamente anterior à elaboração do convênio ou termo de fomento e colaboração, e comprovante de mandato de sua diretoria. Parágrafo 3º. A municipalidade deverá, ao firmar convênio em termos de parceria, observar o que estabelece a Lei Federal nº 13.019 de 2014, de 31 de junho de 2014. Parágrafo 4º. As entidades beneficiadas nos termos deste artigo prestarão conta ao Tribunal de Contas do Estado, de acordo com a Resolução 28 de 2011 e a Instrução Normativa número 61 de 2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos recursos recebidos do Poder Executivo, ficando proibido novos repasses caso tenha prestação de contas pendentes até a devida regularização. Artigo 24. As entidades privadas beneficiadas com recurso público ou qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberão os recursos em consonância com o plano de trabalho. Artigo 22.
A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas sem fins lucrativos beneficiará somente aquele de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento dos associativismos do municipal. Dependerá de autorização em lei específica. Artigo 4º, primeiro F, a 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Devendo também atender à Lei Federal número 13.019. Parágrafo único. As entidades beneficiadas com o recurso do Tesouro Municipal deverão prestar conta no prazo de 30 dias, contado do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade Municipal. Artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal. Artigo 26. O município poderá conceder incentivos fiscais ao desenvolvimento de atividade na área social, industrial, cultural e de esporte mediante lei específica. Artigo 27, O Executivo Municipal poderá ainda conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária, com vista a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados de cálculo do orçamento da Receita, a serem objetos de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes. Artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 28. O Poder Executivo enviará até 3 meses antes do encerramento do exercício financeiro, conforme artigo 85, parágrafo 3º, inciso 3º, o projeto de lei orçamentário à Câmara Municipal, que aprecia até o final da sessão legislativa, devolvendo-se a seguir a sessão e demais providências. Artigo 29. Constarão de proposta orçamentária do município demonstrativo discriminando a totalidade das receitas das despesas das entidades da administração direta e indireta. Artigo 30. Fica o Poder Executivo autorizado a adequar o PPA durante o exercício de 2023, objetivando adequá-los à mudança da legislação vigente. Artigo 31. É vedada a inclusão de lei orçamentária de recursos do município para custeio de despesas de competência de outras esferas do governo, exceto a formalizada entre o Executivo Municipal e as entidades sem fins lucrativos, atendendo à Lei Federal nº 13.019 de 2014. Artigo 32. Caso os valores previstos nessa lei se apresentarem defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, poderá o orçamento inicial ser corrigido pela inflação pelo índice utilizado pelo Código Tributário Municipal. Artigo 33. A lei orçamentária conterá a reserva de contingente do Poder Executivo e demais órgãos de administração indireta, que serão equivalentes a no mínimo 1% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2023 e poderá ser destinada a, parágrafo 1º, cobertura de créditos adicionais. Parágrafo 2º, atender passivos de contingentes. Parágrafo 3º, cobertura de outros riscos eventuais fiscais imprevistos. Inciso 1º. Os recursos, reserva de contingente, serão destinados ao atendimento passivo do contingente e outros riscos a eventuais fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme disposto na portaria MPO número 42 de 1999, artigo 5º, e a portaria do STN número 163 de 2001, artigo 8º, artigo 5º, inciso 3º, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 2º. Os recursos de reserva de contingente destinados aos riscos fiscais imprevistos, caso estes não se concretizem até o dia 30 de novembro de 2022, poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de crédito adicionais suplementares na dotação que se tomarem insuficiência através do ato próprio. Parágrafo 4º. O projeto de lei orçamentária de 2020 conterá ainda reserva específica não superior a 1,2% da receita do corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2023 para atender a: inciso 1º, emendas individuais ao projeto de lei orçamentária na forma do inciso 1º do parágrafo único do artigo 86 da Lei de Responsabilidade da Lei Orgânica Municipal de Fênix. Artigo 34. O Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal da Saúde e Fundo Municipal de Educação farão parte do orçamento geral do município na forma e na unidade orçamentária. Parágrafo único. Os demais fundos criados eventualmente no decorrer
do exercício da mesma forma no caput desse artigo, fará parte do orçamento geral do município de forma unidade. Artigo 35. Na elaboração da proposta orçamentária para 2023, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar as despesas orçadas e as receitas estimadas, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Artigo 36. Os estudos para a definição dos orçamentos da Receita para 2023 deverão observar os efeitos de alteração na legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação de base de cálculo dos tributos e sua evolução nos últimos 3 exercícios, e a projeção para os 2 seguintes. Artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Até 30 dias antes do prazo para o encaminhamento da proposta orçamentária do Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público os estudos e as estimativas de receita para o exercício subsequente e as respectivas memoriais de cálculo. Artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 37. Na hipótese da ocorrência de circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9 e do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31, todos da Lei Complementar número 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho de movimentações financeiras, podendo definir percentuais específicos para o conjunto dos projetos, atividades e operações especiais. Parágrafo 1º. Exclui-se do caput deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao serviço da dívida. Parágrafo 2º. No caso da limitação de empenho de movimentação financeira do que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas. Inciso 1º, com o pessoal e encargos patronais. Inciso 2º, com a conservação do patrimônio público, conforme o previsto e disposto no artigo 45 da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo 3º. Na hipótese de ocorrência do disposto do caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira. Parágrafo 4º. A limitação de empenho será definida através do ato do Poder Executivo, determinando em qual área a despesa será limitada, até que o equilíbrio financeiro seja restabelecido. Artigo 38. As despesas obrigatórias de caráter continuado em relação à receita corrente líquida programadas para 2023 poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base despesas obrigatórias de caráter continuado, fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2022, artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 39. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2023 deverão estar definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2022 a 2025, compatíveis com o objetivo e a norma estabelecida nesta lei. Artigo 40. A mensagem que encaminha a proposta orçamentária, de que trata o artigo 22, parágrafo 1, inciso 1º da Lei 4.320 de 1964, conterá todos os anexos exigidos à administração municipal. Parágrafo único. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2023, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual, dentro do limite de 1/12 do total de cada dotação. Artigo 41. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão, em 2023, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público em caráter temporário, na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Os recursos para as despesas decorrentes desses atos deverão estar previstos na Lei de Orçamento para 2023. Artigo 42. No caso da necessidade temporária excepcional do interesse público, devidamente justificado para a autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com o pessoal não excederem a 95% dos limites estabelecidos no artigo 20, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 22, parágrafo único, inciso 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 45. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para a redução das despesas com o pessoal, caso as regras ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Inciso 1º, exoneração do serviço ocupante de cargo de produção. Inciso 2º, eliminação das despesas com horas extras. Inciso 3º, demissão dos servidores admitidos em caráter temporários. Inciso 4º, eliminação das vantagens concedidas a servidores. Inciso 5º, disposições sobre alteração da legislação tributária do município. Artigo 44. Ocorrer alteração da legislação tributária em vigor, decorrente da lei aprovada até o término desse exercício, que impliquem acréscimo em relação à estimativa da receita constante do projeto de lei orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao devido ajuste na execução orçamentária. Artigo 45. Os tributos poderão ser corrigidos monetariamente, segundo a variação estabelecida pelo IPCA e IBGE e outros indexadores que venham substituir. Artigo 45. Na previsão da receita para o exercício 2023, serão observados os incentivos dos benefícios fiscais estabelecidos em lei municipal, se atendidas às exigências do artigo 14 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 47. Os projetos de leis de concessão de anistia, remissão, subsídio, créditos presumidos, isenção de caráter não geral, de alteração de alíquota ou de modificação da base de cálculo que implique em redução discriminada dos tributos e contribuições e em outros benefícios que correspondem ao tratamento diferenciado, deverão atender ao disposto do artigo 14 da Lei Complementar nº 101 de 2000, devendo ser instruídos com demonstrativos evidenciando que não serão afetadas as metas de resultado nominal e primário. Artigo 48. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito ao disposto do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2º da Lei Complementar nº 122. Artigo 49. O ato de conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, constante do orçamento da Receita, somente entrará em vigor após a adoção das medidas de compensação. Artigo 14, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 6º das disposições gerais. Artigo 50. Serão consideradas legais as despesas com multa e juros pelos eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência do Tesouro, da Tesouraria, devidamente comprovados pela Tesouraria Municipal, exceto falta de planejamento financeiro que provoque desequilíbrio nas finanças públicas. Artigo 51. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos 4 meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, no ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 52. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o governo federal e estadual através dos seus órgãos de administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Artigo 53. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos e metas prioritários do orçamento, compreendendo LOA, LDO e PPA, sempre que houver necessidade, por decreto executivo municipal, até o limite previsto no caput do artigo 7 desta lei, para fins de atender a Lei Complementar nº 101 de 2000, no que tange aos seus aspectos de planejamento. Artigo 54. O Poder Executivo Artigo 54. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem do Poder Legislativo para propor modificação dos processos de leis relativos ao plano plurianual, à diretiva orçamentária e ao orçamento anual e aos créditos adicionais, enquanto não iniciada a votação no tocante às partes de alteração. Parágrafo único. O Executivo Municipal, a cada 4/10, poderá reavaliar o plano plurianual dos investimentos. Artigo 55. O repasse para o Legislativo Municipal deverá ser efetuado até o dia 20 de cada mês. Artigo 56. Artigo 56. Os poderes executivo e legislativo, por ato próprio, ficam autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% do total de despesa fixada nessa lei, nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º, do artigo 14 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Parágrafo 1º. Não compõe o percentual acima citado
as suplementações que envolverão coberturas de despesas de pessoal para pessoal, como bem pessoal para obrigações patronais ou obrigações patronais para pessoal, podendo estar estas serem feitas por ato próprio do Executivo Municipal ou Legislativo Municipal. Parágrafo 2º. A transposição, remanejamento ou a transferência de recursos do grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para o outro, dentro de cada projeto de atividade ou operações especiais, poderão ser feitas por decreto ao prefeito municipal, no âmbito do Poder Executivo ou por decreto legislativo, do presidente da Câmara, no âmbito do Poder Legislativo. Artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado por ato próprio a realização de suplementação das dotações definidas no orçamento, a compensação de conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ao próprio dos projetos de atividades e operações especiais e das obras, bem como a suplementação do excesso de arrecadação sob a previsão orçamentária, individualizada por fonte de recursos, nos termos previstos no inciso 1º, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como por superávit financeiro do exercício anterior, nos termos previstos no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de assegurar a execução dos programas definidas nesta lei, os quais não serão computados no limite de créditos adicionais autorizados no caput deste artigo. Artigo 57. Fica o Poder Executivo autorizado a efetivar premiações em espécie ou bens por ocasião da realização de eventos no município, obedecendo ao cronograma de eventos previsto nesta lei. Artigo 58. A administração da dívida pública municipal tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante das dívidas públicas, viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. Parágrafo 1º. Deverá ser garantido na lei orçamentária os recursos necessários para o pagamento das dívidas. Parágrafo 2º. O município subordena-se-á às normas estabelecidas em resoluções do Senado Federal, que dispõem sobre a limitação dos globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto do artigo 52, inciso 6º e 9º da Constituição Federal. Artigo 59. O valor da dotação destinada ao pagamento de precatórios serão informados pela Procuradoria-Geral do Município ao setor de contabilidade, observada a determinação do artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 60. A Lei Orçamentária de 2023 somente incluirá a dotação para os pagamentos dos precatórios cujo processo contenha pelo menos um dos seguintes itens. Inciso 1º. Certidão de trânsito julgado dos embargos de execução no todo ou da parte não embargada. E, inciso 2º, certidão de que não tenha sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos. Artigo 61. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará à Secretaria Municipal da Fazenda até 15 de junho do corrente exercício a relação dos débitos decorrentes aos precatórios judiciais, inscrito até 1º de julho de 2022, a serem incluídos na proposta orçamentária de 2023, especificando, inciso 1º, número e data do ajuizamento da ação originária, inciso 2º, número do precatório, inciso 3º, tipo da causa, de acordo com a origem da despesa, inciso 4º, enquadramento, alimentar ou não alimentar, inciso 5º, data de atuação dos precatórios, inciso 6º, nome do beneficiário, inciso 7º, valor do precatório a ser pago, atualizado conforme determinação pelo artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, pela emenda constitucional número 62 de 2009. Inciso 8º, data do trânsito julgado. Inciso 9º, número da vara com marca de origem. E, inciso 10º, cópia do ofício requisitório no caso dos precatórios trabalhistas e cópia da requisição do pagamento no caso da ação civil. Parágrafo único. A forma de pagamento e autorização monetária dos precatórios das parcelas resultantes observarão, no exercício 2023, os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme dispõe o artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, na emenda constitucional 62 de 2009 e no decreto 213 de 2010. Artigo 62. O pagamento das obrigações de pequeno valor de que trata o artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal, em relação dada pela emenda constitucional número 20 de 15 de dezembro de 1998, pela emenda constitucional número 62 de 9 de dezembro de 2009, sujeito-se ao disposto na Lei 11.467 de 2011.
Artigo 63. Lei orçamentária anual poderá conter dotação relativa ao projeto a ser desenvolvido por intermédio de consórcios públicos, conforme regulamentação fixada pela lei federal. Artigo 64. A administração pública municipal poderá destinar recursos materiais de distribuição gratuita destinados a atender despesa com a aquisição de materiais de distribuição gratuita, tais como livros didáticos e benefícios que possam ser distribuídos gratuitamente. Artigo 65. As emendas e os projetos de lei de orçamento anual só serão admitidas desde que, inciso 1º, seja compatível com a presente lei. Inciso 2º, indique o recurso necessário admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa ou de recursos que se referem ao inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 33, excluídas aqueles que sobre a linha A, dotação para pessoas e seus recursos. Inciso B, a linhas B, serviços da dívida. A linha C, transferência da União, convênio, operação de crédito, contratos, acordos, ajustes e instrumentos similares, desde que vinculado à programação específica. A linha D, despesa referente à vinculação profissional. Inciso 3º, sejam relacionados à linha A, a correção de erros ou omissões. A linha B, ao dispositivo de texto de projeto de lei. Artigo 66. Somente serão inscritas em resto a pagar as despesas empenhadas e efetivamente liquidadas até 31 de dezembro de 2022. Parágrafo único. Para os fins dispositivos deste artigo, considerar-se-ão realizadas as despesas de que a contraprestação de bens, serviços ou obras tenha efetivamente ocorrido no exercício e que estejam devidamente amparados por títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, conforme estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 67. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, até 30 dias após a publicação do orçamento, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal e bimestral para o órgão ou unidades gestoras, se for o caso. Artigo 8 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 68. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Fênix, Estado do Paraná, aos 15 de abril de 2022. Autor Maria Serrano, Prefeito Municipal. Eu que tinha para o expediente, senhor presidente. Uso da tribuna. Vereador Gilson Benedito Stefani. Uso da tribuna, vereador Gilson Postal da Silva. Boa noite, presidente, Mauro, vereador Jorge, Rafael, Edinho, nosso colega vereador e os visitantes aqui presentes. Como hoje aqui, a presença do Robinho aqui, né, queria parabenizar ele pelo belíssimo torneio, né, que ele fez lá em Bela Vista. Há pouco tempo atrás fez um torneio de sinuca, né, puxando lá e fazendo alguma coisa para o município. O Joaquim, que esteve presente, nós esteve lá, participamos, o Lago, que eu pude ver lá no momento que eu estive lá, né? Prefeito e vice não vi participar, né? Então, eu acho que você, Robin, tá de parabéns, porque teve aqui 1º de maio, teve apenas um troféuzinho só, não teve premiação de dinheiro, nós cobramos aqui, todas as vezes nós estamos cobrando, e você fez mais que lá, secretário de esporte, não vi também lá, então, eu parabéns você e os companheiros que estão junto com você aí, que organizou, trabalhar lá, vendendo, fazendo as coisinhas. Também, cobrar, lembrando mais uma vez, você participou com nós em Camorão, né, no campeonato, que lá que está sem pagar a inscrição e a arbitragem. Então, parabéns você em nome da organização sua. Então, são essas minhas palavras, eu vou falar. Uso da tribuna, vereador Sidnei Teixeira. Boa noite, presidente. Boa noite, Mauro, doutor, Rafael, Edinho, meu companheiro vereador e a presença de vocês. A minha vida das tribunas é para parabenizar você, Robin. Tá de parabéns pelo evento da Bela Vista.
tive o prazer de ir lá, ficar o dia inteiro lá, vi o carinho que a população da Bela Vista atendeu. Queria também parabenizar os atletas que lá teve, não só os times que foram campeão e vice-campeão, a todos que lá compareceram, a Polícia Militar, a segurança lá que você arrumou lá, está de parabéns. Qualquer intriguinho que estava ali separando, você estava separando, então está de parabéns, Robinho. Qualquer evento que tiver na Bela Vista, conta comigo, conta com o meu apoio. Obrigado e mais uma vez, queria agradecer pela presença de você aqui. Venha mais nessa Casa de Lei. Eu sei que você está querendo falar com nós. Hoje o doutor Fano deu aqui, a gente ficou até com quase uma hora de leitura, que não é fácil, mas os projetos estão chegando aí que a gente tem. Então a gente pede até a colaboração de vocês, mas a gente não podia deixar de vir aqui e dar os parabéns para você, Robinho. Vocês estão de parabéns pela vista, tá? Seria essas palavras, devolvo a palavra, meu presidente. Uso da tribuna, o vereador Wilson José de Paula. Uso da tribuna, o vereador Luiz César Cochica. Boa noite, presidente, novos vereadores, funcionários da Câmara, público aqui presente. Primeiramente, agradecer o evento que o Robinho fez na Bela Vista. Não pude participar, Robinho, porque eu tinha um compromisso já marcado, mas pelas fotos, pelos comentários, você teve de parabéns. O evento foi muito bom, o pessoal da Bela Vista sempre muito unido quando vai fazer o evento. E o importante é que você disse lá que iria fazer o evento, que esse evento, todo o lucro, você ia fazer para as crianças em outubro, se eu não estou me enganado, você disse isso. Parabéns pela iniciativa, continue sempre assim. E parabenizar também o time de Fênix, montado pelo Lucas Bahia, e os atletas aqui de Fênix foram participar de um campeonato lá em Campo Mourão. E esse evento, toda a arrecadação do evento era destinado ao asilo de lá. Então, não poderia participar a Fênix também para contribuir lá com o pessoal do asilo. Foi isso porque eu não pude ir lá. E, inclusive, o time de Fênix foi em segundo lugar lá. Não tinha prêmio nenhum, era só simplesmente um troféu. A inscrição era salgadinha, era bem carinha, mas toda a arrecadação foi para o asilo. Então, foi de grande valia isso daí. E parece que o Robinho conseguiu trazer o deputado Adriano lá, que participou lá também do evento, Robinho. Isso é muito importante para a Fênix, trazendo as autoridades, deputados. Geralmente, os deputados olhando por Fênix, é isso que precisamos. Parabéns, Robinho. Eu tive vasculhando o portal de transparência e eu fiquei surpreendido com uma coisa. Teve uma licitação do primeiro ano do mandato do prefeito, do mandato passado, do primeiro ano. E vi lá que uma hora de um funcionário terceirizado, horário diurno, são R$15 a hora. E um horário noturno, R$25. Fazendo as contas, R$15 vezes 8 horas que o funcionário trabalha, custou R$120 para o município, um funcionário. Vamos multiplicar a 22 dias, custou para o município R$2.640 um funcionário. Sendo que esse funcionário ganha um salário mínimo. É duro, gente, ver isso aí. O horário noturno é pior ainda, é R$25 a hora. Multiplicado por 8, R$200. 22 dias, R$4.400. Isso foi, o município teve que arcar e pagar isso aí. Porque teve notas empenhadas nesse valor. Então, eu acho, não sou contra empresas terceirizadas, mas eu acho que a gente tem que pensar em fazer concurso e valorizar nossos funcionários, porque
Eu acho um absurdo pagar esse valor, R$ 4.400, R$ 2.640 num funcionário diurno. Eu acho que é muita coisa. Não sou contra contratar o funcionário, bem entendido, mas vamos fazer concurso público. Vamos contratar as pessoas no lugar certo. Tem muitas pessoas que falam que está... eu sou concursado de cargo geral. E eles colocam, funcionário de cargo geral, eles colocam no lugar que área de risco, que na cozinha, que reclamaram já para mim, não vocês, mas outras pessoas já reclamaram, não paga salubridade, periculosidade, não paga. Então, eu acho que a empresa terceirizada, o funcionário que está de empresa terceirizada está tendo muita vantagem. A empresa está tendo muita vantagem. E por esse valor que estão pagando aí, em vez de contratar um, dá para contratar 2 funcionários, se ela for concursada. Aí vai pesando, e os funcionários que é concursado não vai ter como ser valorizado, porque está pagando muito para a empresa terceirizada. É isso aí, presidente. Devolvo a palavra mesmo. Uso da tribuna, o vereador Joaquim Rodrigues Novo. Boa noite, presidente, demais funcionários, vereadores, os funcionários, vereadores, os visitantes. Muito obrigado aí a presença de vocês. A minha vinda aqui também é agradecer lá o torneio, que foi lá encabeçado pelo Robinho, né? Dar os parabéns. E não só a ele, né? Ao povo lá que tudo ajudou, né? Eu não tenho conhecimento de nome de pessoas, né, lá. Mas eu vi lá a Soca ajudando, né? O Domingos e as mulheres estavam lá na cozinha, lá trabalhando, né? No caixa. É muito importante isso no município, né? E agradecer aqui o deputado que estava lá, né? O deputado saiu lá de Maringá, veio aqui no nosso distrito e fez a sua parte ali. É ano de política? Sim, é ano de política, né? Eu tenho mais que vir mesmo. Mas, se fosse ano político de município, será que o nosso prefeito, nosso vice, nosso secretário estaria lá? Aí sim, daí estaria, né? Querendo voto, prometendo as coisas, né? E depois não cumprindo, né? Que vergonha está o nosso clube lá, né? Que pena, né? É o que vocês puderam fazer aquilo, Robinho. A gente fica muito grato, mas nosso esporte no Fênix, vocês sabem, igual eu mesmo, né? Ficou aí sem secretário de tempo, até o Gilson. Depois que o Gilson entrou a ser vereador, daí nomearam um aí, mas só para cabide, que é o irmão do vice aí, né? Só para subir o salário dele, porque ele não cumpre o seu papel de secretário de esporte. Ele está entregando cesta básica a ele. Então não é a função dele, isso aí a população sabe, a população inteira está vendo isso aí. Isso aqui o ano passado nós discutimos isso aqui, esse ano, e nós não temos esporte aqui em Fênix. Então vai dessas pessoas, igual a vontade do Robinho, vontade de outras pessoas que têm aqui iniciativa, né? Para ir para frente. Viu quantas pessoas, quantos atletas estavam se divertindo lá, né? E não é só o esporte, né, do jogo de bola, né? Tem tantos outros mandatos passados aí, tinha vôlei, tinha tantos outros esportes, e hoje nós aqui estamos acabados, né? Mas é o povo que escolheu, né? O Robinho estava aí, agora, já mudando de assunto, foi
um candidato a vereador, por pouca coisa ele não está aqui dentro com nós. Mas fazer o quê, né? Está lutando, quem sabe da próxima ele está aqui dentro dessa casa. Mas é isso aí, ó. O deputado, deixa meu abraço para ele aí. Ontem estava lá, conversei com ele, não conhecia ele, seu secretário lá, né? E deixo os parabéns aí a vocês. Essas são essas minhas palavras. Eu dou a palavra a você. Ordem do dia. Manda com senhor presidente. Mais uma vez, quero agradecer a presença dos nossos edis, funcionários, a população de Bela Vista aqui, os meninos, Robinho. Peço aí a minha desculpa, Robinho não está presente nesse torneio, um cara ainda como eu que sempre estou na Bela Vista, né? Frequentemente estou participando de muitas coisas lá, mas por força maior não pude estar lá junto com vocês. Peço meus perdões para vocês aí, a minha presença lá de coração, mas não poderia deixar de agradecer o evento, né, com todos vocês que estavam envolvidos lá, por uma boa causa. E resumindo, no meu pensar, o esporte fênix é isso aí. Qualquer brincadeirinha, qualquer evento que faz, a população está presente, né? Eu acho que tinha vários times de fênix lá, como o 1º de maio, né? E a gente, de vez em quando, vem muitos vereadores questionam que a gente, às vezes, não tem um esporte, mas às vezes um esporte mais avançado, né? Infelizmente, mesmo a gente não tem um time assim que podemos hoje competir amador, né? Um outro time um pouquinho mais elevado. Mas estamos aí, né? Eu acredito muito, né? O prefeito aí ele tem escolhido seu secretariado, né? É decisão dele, então ele sabe o que põe lá dentro e fica assim, o pensar de cada um. Mas quero agradecer de coração. Cada vez mais, esse público aqui está presente nessa casa aqui, vendo o trabalho de cada vereador, isso é muito importante, você da Bela Vista. E, infelizmente, a nossa casa sempre é vazia nas nossas reuniões, a população não participa muito pouco, né? O questionamento é bastante grande, mas a participação, ver que cada vereador trabalha, o desenvolvimento de cada um, pensar de cada um em cima do nosso município, é muito pouco. Então, eu peço para vocês, venham mais, participem mais das nossas reuniões, venham aqui, a casa está aberta, toda segunda-feira a gente está aqui, às 8 horas, né, fazendo o nosso trabalho, que é destinado, muitos de vocês escolhidos, estamos aqui para trabalhar e fazer da nossa frente cada vez melhor. Então, agradecendo a população presente aqui, ao nosso vereador, nosso funcionário da casa, não tendo mais nada para se tratar, dou por encerrada essa sessão. Boa noite a todos. Boa noite.